Olá, meus amados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira catequese sobre a Virgem Maria e iremos refletir sobre alguns aspectos que são importantes para a nossa reta compreensão e vivência da devoção à Virgem Maria. Nós iremos pensar um pouco sobre o papel de Nossa Senhora na economia da salvação. É importante lembrarmos de que a bem-aventurada Virgem Maria, ela foi escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do seu Filho Jesus, do nosso Redentor. Deus a elegeu e a preparou como digna habitação para o seu Filho Jesus. Deus a plenificou de sua graça, tornou-a imaculada, a toda pura, santa, sem a mancha do pecado. Para Deus nada é impossível, assim com a Escritura Sagrada nós afirmamos. E Deus, através da Virgem Maria, trouxe para nós o Salvador da humanidade. Com o sim de Maria, isso nos foi possível, porque ao dizer sim, o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Deus invisível tornou-se visível, e os nossos olhos puderam contemplar a salvação que vem de Deus. Então a Virgem Maria, ela exerce um papel de primordial importância. E nós não podemos jamais desmerecer esse fundamental aspecto de que nenhuma criatura humana colaborou tal qual a Virgem Maria. Ela que é chamada pelo anjo Gabriel a cheia de graça. Nós cristãos católicos, sem receio nenhum, nos dirigimos à bem-aventurada Virgem Maria, honrando-a como nossa mãe, que de fato ela o é. Nós não cessamos de dirigir-lhes nossos louvores, até mesmo porque a bem-aventurada Virgem Maria, em seu belíssimo cântico, chamado Cântico de Maria, ou como é bem conhecido, Magnífica, ao exultar de alegria no Senhor, a Virgem exclama de que todas as gerações hão de proclamá-la bem-aventurada. Todo o povo cristão que reconhece o verdadeiro sentido destas palavras contidas no Cântico de Maria, não cessa jamais de dirigir-lhes louvores, de homenageá-la com diversos títulos, basílicas, igrejas, das menores às maiores, em todos os recantos da terra, entoa-se louvores à Mãe do Senhor, reconhecendo o papel tão importante que ela desempenhou na obra salvífica. A Virgem Maria, ela tem um lugar de destaque entre os humildes e pobres do Senhor. E nós não podemos jamais desmerecer, desconsiderar esse aspecto tão importante. Então, todas as vezes que a gente pensa sobre a Virgem Maria, olha para ela, nós devemos entender a Virgem Maria dentro desse grande plano salvífico de Deus, enxergando-a como uma cooperadora, uma colaboradora singular, como uma mulher que for escolhida por Deus e que não pode ser jamais tratada, considerada como se fosse uma mulher qualquer. Claro que nós, cristãos católicos, temos a plena certeza de que Maria não é deusa e nós nunca assim a enxergamos, nós nunca assim a veneramos, pois se assim fizéssemos, estaríamos cometendo um erro gravíssimo, estaríamos cometendo o pecado da idolatria, algo
que não está jamais presente em nenhuma forma de culto na Igreja Católica, pois nós reconhecemos de que só existe um único Deus, distinto em três pessoas, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa fé é uma fé trinitária e a devoção à Virgem Maria também comporta toda essa dimensão em que a bem-aventurada Virgem Maria tem uma relação profunda com a Trindade Santa. A Virgem, que é escolhida pelo Pai, traz em seu seio puríssimo, por obra do Espírito Santo, Jesus, o Messias, aquele que, como disse anteriormente, veio para salvar a humanidade de todos os seus pecados, mediante o seu sacrifício redentor. Então, que nós cristãos católicos tomemos cada vez mais consciência do papel de Nossa Senhora na economia da salvação e não nos deixemos levar por falsas doutrinas que procuram nos distanciar da Mãe de Deus. Nós recorremos com total confiança à Mãe do Senhor, a Mãe do nosso Salvador. Ela que já está na plena comunhão com Deus e intercede por nós. Então, na próxima semana, estaremos novamente nos encontrando, agora para discernirmos sobre a prática do Santo Rosário, esta prática tão consolidada em nossa Igreja Católica. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima catequese.